Bom, hoje eu vim contar uma experiência muito louca que aconteceu no meu casamento recentemente. Meu nome é Stephanie, eu tenho 25 anos e tem 6 anos que eu sou casada. Na minha adolescência, eu já tinha beijado algumas garotas, só que assim, nunca foi além disso, nunca passou de beijo. Todos os meus relacionamentos sérios eram com garotos, então eu nunca me considerei de fato bi. Até que eu conheci o Ricardo, a gente começou a namorar, a coisa foi ficando séria e a gente se casou. O Ricardo, ele sempre foi mais fechadão, mais sossegado. Para ele, programa perfeito é ficar em casa assistindo um filme, assistindo futebol. Já eu não, eu gosto mais da galera, sabe? De sair, da balada, de farrear. Ele sempre soube disso. E nisso tinha o maior tempão que a gente não saía, tipo assim, pra festa mesmo, quando no mês de janeiro desse ano foi anunciado que ia ter o show do Wesley Safadão aqui em Fortaleza. E eu fiquei doida, porque eu sempre fui apaixonada no Wesley Safadão também, e eu comecei a insistir, vamos amor, vamos, até que por fim eu consegui convencer ele. E nisso fomos eu, ele e um casal de amigos nossos. Só que esses amigos nossos, eles compraram a área VIP porque a mulher, ela é meio cri-cri, sabe? Ela não gosta muito de se misturar. Já eu não, eu falei, não, a gente vai comprar a pista porque a gente vai ficar mesmo no meio do povo. Então, quando a gente chegou no show, a gente se separou. Eles foram, né, lá pra área VIP que eles compraram e a gente pra pista. E ficou combinado quando o show terminasse, a gente ligar pra ele pra voltar pra casa junto, porque a gente tinha ido de carona. E aí tá. A gente tava lá no meio do show, curtindo, o show tava lotado, cantando, eu tava amando aquilo. Quando de repente eu sinto uma pessoa tocar nas minhas costas, meio que chamando a minha atenção e falou assim, Stephanie, que eu olho pra trás, era a Maria Isabel, uma das que eu tinha beijado na minha adolescência. E eu fiquei até com vergonha, gente, porque eu nunca tinha conversado aquilo com o Ricardo. Eu fiquei com medo dela tocar no assunto ali e eu ficar constrangida com o meu próprio marido. Mas enfim, ela conversou comigo, me cumprimentou, me abraçou. Eu apresentei ela para o Ricardo como sendo uma velha amiga de infância e a gente ficou ali conversando. Ela me contou que estava no show com a mãe dela, a irmã e o cunhado. Só que ela teve a impressão que me viu passar e ela saiu louca me procurando para ter certeza se era ou não eu. E aí quando ela me encontrou, a gente ficou ali. Ela não voltou mais para onde a família dela estava. Bom, durante os nossos papos ali, o meu marido, ele ficava indo no bar buscar bebida pra gente, porque onde a gente estava, até no bar, era meio longe. Então, assim, se a gente saísse os três, a gente ia ter uma dificuldade de conseguir voltar para o mesmo lugar. Então, ele que ficava indo buscar. E eu estranhei uma coisa, é que o Ricardo, ele estava muito soltinho conversando com a Maria Isabel, porque ele não tem essa facilidade de socializar, sabe? Quando a gente chega nos lugares que ele não conhece as pessoas, ele fica tímido, ele não consegue se soltar daquela forma, mas com ela não, ele estava todo soltinho. Mas enfim, depois de várias músicas e muitos copos de bebida, teve uma vez que ele foi de novo no bar buscar bebida pra gente, e a Maria Isabel se aproximou do meu ouvido e começou a falar assim que eu tava muito linda, que eu tava muito mais bonita do que quando a gente era adolescente. E ela perguntou assim se eu me lembrava do que tinha acontecido entre nós duas. E eu meio que, né, fiquei um pouquinho constrangida ali, porque muitos anos tinha se passado. Mas eu falei que sim, que era óbvio que eu me lembrava, até porque quando aconteceu, a gente não era tão criancinha assim pra eu ter esquecido, né? E ela continuou com aquele papo que ela gostou muito, que ela nunca se esqueceu. E no final, ela me perguntou assim se eu e o Ricardo já tinham feito alguma coisa do tipo. E eu fiquei meio assim, eu falei, não, ele não é desse jeito, e ele é fechado, ele quase nem teve tanto relacionamento assim, pra você ter uma noção, eu fui a segunda namorada dele. E ela começou a falar, sabe, a sugerir que quem sabe a gente tentasse, né, ficar os três. E, gente, de verdade, até então, eu nem sabia o que eu ia responder pra ela, a gente nunca tinha conversado isso no nosso relacionamento. Só que quando o Ricardo chegou com as bebidas na mão, ele notou que estava rolando um clima meio diferente ali, que a gente estava conversando muito próximo, que a Maria Isabel estava falando muito perto do meu ouvido, e aí, do nada, começou a rolar um clima entre nós três, a gente começou a falar daquilo, e tipo assim, eu olhava pra ele e parece que aquele assunto estava fluindo tão bem pra ele, mas eu acho que é porque também
a gente já tinha bebido muito. E querendo ou não, gente, a bebida faz a gente se soltar, né? A gente conversar com menos timidez. Eu sei que no fim acabou rolando um clima ali e eu vou cortar os detalhes aqui da história porque a minha intenção não é passar para vocês um conto picante, uma história adulta, eu só quero relatar a experiência que eu vivi no meu casamento. E aí no final das contas a gente ligou para aqueles nossos amigos e falou assim, olha, a gente vai voltar para casa de Uber, pode ficar aí. E eles até queriam voltar, né, para poder trazer a gente. Só que detalhe, a gente estava trazendo a Maria Isabel, então a gente não queria que ele soubesse. E o Ricardo falou pra ele assim, não, pode ficar tranquilo aí, cara, a gente tá cansado, a gente vai voltar, mas pode curtir o show de boa, a gente volta de Uber. E nisso a gente pediu um Uber e voltamos pra casa, eu, o Ricardo e a Maria Isabel. E eu acho que eu nem preciso falar, né, gente? Vocês já podem imaginar aí o que aconteceu. Os três aqui em casa sozinhos, a gente tinha bebido, ela já tinha jogado aquele papinho, então acabou acontecendo. Ficamos. Quando foi no outro dia bem cedinho, a Maria Isabel foi embora. Só que ficou combinado que a gente ia continuar mantendo contato os três e foi isso que aconteceu. Os dias foi se passando e a gente continuou conversando. Só que eu e o Ricardo, a gente nunca tinha vivido nada do tipo e nem conversado sobre esses assuntos. Então aquilo que aconteceu foi algo muito novo pra gente, muito inesperado. Então a gente estava combinando que talvez pudesse voltar a acontecer, só que a gente queria conversar demais antes disso, porque naquele dia a gente tinha bebido muito e a gente queria evitar justamente que alguém terminasse se machucando no final, né? Que acabasse com alguém magoado. Só que a Maria Isabel, ela não queria respeitar o nosso tempo. Ela começou a pôr pressão que a gente tinha que sair logo, que a gente tinha que se ver logo, que ela queria vir aqui para casa, sabe, sufocando a gente. E aquilo para mim não estava legal. Poxa, a gente tinha deixado muito bem claro para ela, olha, a gente está conversando entre si, foi algo muito novo, a gente nem sabe se é realmente, né, isso que a gente quer para o nosso relacionamento, então calma. Só que, gente, a mulher estava desesperada. Ela falava, não, que palhaçada, a gente é adulto, ninguém vai se machucar, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. Foi quando eu vi que, tipo assim, aquela mulher, ela ia acabar prejudicando o nosso casamento daquele jeito. Então eu falei pra ele, falei assim, amor, eu acho melhor a gente deixar essa mulher pra lá, porque a gente ficou uma única vez e ela já tá desse jeito, cobrando como se a gente tivesse prometido casamento. Imagina só se isso voltar a acontecer, se acontecer 2, 3 vezes, ela vai pegar as coisas dela e mudar aqui pra casa de vez. Essa mulher, ela é piradinha. E aí nisso eu fui e mandei uma mensagem pra ela, falando assim que a gente gostou da experiência, só que a gente conversou muito e chegamos à conclusão que a gente não queria fazer de novo, que a gente não estava aberto a trazer uma terceira pessoa para o nosso casamento. Mas, gente, vocês acham que ela leu essa mensagem como uma adulta? A mulher, ela surtou, ela começou a mandar um monte de áudio para mim, falando assim que ela não era brinquedo, que ela não ia aceitar o que a gente estava fazendo com ela, que aquilo não era justo, que a gente só usou e abusou dela e estava descartando. E ela me mandava um monte, ela me xingou tanto, falando assim que eu... Não vou nem falar as coisas que ela estava falando. E ela começou a me ligar, a ligar para o Ricardo, a mandar mensagem para a gente sem parar e até ameaçar que ia expor tudo que tinha acontecido entre a gente nas redes sociais. Gente, sério, a mulher surtou num ponto que eu e o Ricardo, a gente foi obrigada a bloquear no final das contas. É claro que a gente não queria isso, porque, poxa, ficava chato, né? Saímos, tivemos relações, mas não dava. A mulher, ela estava cobrando como se ela fosse a esposa da relação. Graças a Deus que depois que a gente bloqueou ela, ela sumiu. Ela teve o bom senso de pelo menos não bater aqui na porta de casa, né, gente? Até porque ela sabia muito bem o nosso endereço. Mas enfim, ela sumiu e a gente nunca mais teve contato com ela. Eu sei que muitas pessoas vão me julgar, vão me criticar aqui pelo que eu fiz, pelo que a gente fez, mas de verdade eu não ligo. A minha intenção aqui foi só contar a minha experiência. Eu sempre assisto os vídeos e eu tinha muita vontade de contar a minha história aqui, criei coragem e enviei. E assim, eu também não vou ser hipócrita, eu também não vou mentir e falar que eu não gostei, porque eu gostei sim. Só que depois do que ela fez no final, depois do surto, eu e o Ricardo, a gente ficou com medo de tentar isso de novo. A gente ficou com medo de colocar uma terceira pessoa no nosso casamento
e isso acabar estragando a nossa relação, porque o nosso relacionamento é muito sossegado, a gente se respeita, a gente tem paz, mas enfim, pelo menos valeu a experiência e eu tive uma história para contar aqui. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Provavelmente esse vídeo vai ter várias críticas. Sempre que tem esse estilo de história aqui, tem um monte de gente que critica, né? Que não concorda, isso, aquilo, mas enfim, eu respeito cada opinião. E eu quis trazer essa história hoje por ser uma história leve, porque essa semana, se vocês analisarem isso, só teve histórias pesadas aqui no canal, né? Histórias tristes, com muitos traumas, então eu quis justamente escolher uma história leve e trazer para dar uma quebrada nisso no canal essa semana. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais da interpretação de hoje. Dê seu joinha, se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que está passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto picante nem nada do tipo. Vocês podem perceber que mesmo quando é uma história que aborda um assunto mais adulto, eu faço isso de uma forma leve, de uma forma que qualquer pessoa pode estar assistindo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de falar também, porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!